Bom dia para você. Agora 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6. Você está com o primeiro jornal aqui da Tirol FM na manhã desta quarta-feira, hoje 13 de julho de 2016. Hoje é dia mundial do rock, né? Quem gosta de rock and roll deve estar comemorando hoje, assim como nós, obviamente. Enfim, gente, agora a temperatura, deixa eu abrir aqui, temperatura chegando à casa dos 11 graus e 7 décimos na manhã dessa quarta-feira. O apoio é de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônia, 3762-4040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, nosso bate-papo das 8 horas de hoje traz até nossos estúdios o professor doutor da Univates, Luiz César de Castro, e também a farmacêutica da Farmácia Escola, a Camila Carpes, justamente para falar, entre outros assuntos, o prêmio nacional que a Farmácia Escola recebeu nos últimos dias. Foi em junho, se eu não me engano. Eles vão trazer a data certa para a gente, mas no primeiro momento falar justamente do trabalho que eles realizam em Lajeado. Professor, doutor, seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Grande prazer recebê-lo. Prazer. Camila, da mesma forma, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia e bom dia, ouvintes. Professor, doutor, vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes, em primeiro lugar, o que é a Farmácia Escola, né? Num parâmetro aí que a gente estabelece, sabendo da importância da instituição da Univates e também a parceria com o município de Lajeado. Gostaria que vocês dois pudessem explicar para a gente o que é o Farmácia Escola. Certo. Então, continuando, né, o bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. A Farmácia Escola, ela é produto de uma parceria da Univates com a administração pública de Lajeado, que visa cumprir por parte da administração pública aquilo que é de modo legal a sua responsabilidade, que é fornecer medicamentos e serviços relacionados a esse objeto à população lajadense, e por parte da Univates oportunizar um espaço que seja completo e suficiente para a formação mais ampla e adequada dos seus acadêmicos, que não incluem que não contemplam somente os estudantes da farmácia, curso de farmácia, mas que também recebem a interação de outros estudantes de outros cursos, vinculados particularmente à área da saúde. Então, enquanto responsabilidade legal da administração pública, ela vem a nosso encontro, e nós, enquanto tentando oportunizar um espaço que seja adequado, estabelecemos um convênio onde nós, instituição de ensino, adequamos esse espaço com um investimento bastante pesado e qualificamos o serviço. Então, nesse espaço nós temos alguns profissionais da administração pública e muitos profissionais que são da instituição de ensino. A responsabilidade técnica, ela é compartilhada, né, entre a administração pública e os farmacêuticos, farmacêutico da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, e farmacêuticos da Univates. E, como eu já disse, qualificamos não só com o acesso ao medicamento, mas também com os diversos serviços que contemplam. E ela é uma farmácia completa, porque ela, além da dispensação em si, ela também atua no campo da manipulação. Mas ela, e também prestando os serviços, inclusive de farmácia clínica ou de atenção farmacêutica, depende o conceito de quem raciocina a respeito, né? E só que ela não é um espaço onde a gente produz simplesmente, tem manipulação, então vamos produzir de tudo. Não. Nesses termos de manipulação, existe uma particularidade que daí eu vou deixar a Camila explicar, né? Por favor, Camila. Já que ela é responsável por isso. Perfeito. Como o professor Luiz falou, então, né, a farmácia escola a gente pode dividir ela em dois grandes campos, que o primeiro campo é o da dispensação, que é onde ocorre a dispensação dos medicamentos industrializados. Então ali os acadêmicos fazem o estágio supervisionado 2 e a manipulação é o estágio supervisionado 3.
como o professor Luiz disse, são alguns medicamentos selecionados na manipulação, alguma parte de dermatológicos, e em especial com ênfase nos medicamentos fitoterápicos, que se refere também então ao prêmio nacional que a Farmácia Escola ganhou. Perfeito. Na verdade, professor e Camila, aquele espaço que a gente conhecia, até comentávamos antes, né? Toda a prefeitura tem espaço onde as pessoas, os munícipes vão lá, retiram seus remédios, prescritos obviamente pelo posto de saúde, pelo profissional médico, pelo profissional da saúde, enfim. E o que vocês fizeram foi unir esforços com a Univates, né? Para dar um outro aspecto nesse processo, ou seja, os munícipes da Janense continuam indo até a Farmácia Escola para receber, esse que é o processo de dispensação que vocês falam, é isso? Isso, exatamente. A Farmácia Escola, ela procura, então, dar um atendimento diferenciado, um atendimento mais humanizado. Se entrar lá na Farmácia Escola, não existe mais como era antigamente entregue só num guichê. As pessoas têm a cadeira onde elas ficam acomodadas. É orientado o uso de cada medicamento, não é apenas feito a entrega, é toda uma orientação. Desculpa sair um pouco do assunto, professor e Camila, mas o curso, vocês como professores e doutores, né, Luiz, o curso de farmacêutica, eu não sei se é o termo certo, farmacêutica ou curso de farmácia? Farmácia. Teve muita mudança nos últimos anos. Eu acho que a legislação ofereceu uma série de mudanças. Eu sempre gosto de fazer uma analogia quando a gente recebe uma farmacêutica aqui no dia do farmacêutico. Eu falava, há muitos anos atrás, quando eu morava no interior aqui em Palmeirama, a dona da farmácia era a médica, era a enfermeira, era a profissional da saúde do município. Lá se vão 30 anos atrás. Ou seja, esse profissional teve que sofreu muitas, o profissional não, né, porque ela era apenas a dona da farmácia, ou seja, o profissional de farmácia hoje ganhou um grau de importância muito maior. Acho que a valorização mudou bastante, né, professor? Na verdade, se nós avaliarmos friamente tudo que tu disse, né, a gente pode, por um lado, dizer assim, que bom que essa pessoa que tinha esse único estabelecimento nesse espaço existia, porque ali não havia médico, ali não havia profissionais de saúde para oferecer um acesso mínimo necessário. Então, que bom que houve um esforço dessa pessoa nesse sentido. Entretanto, o mundo mudou, a legislação sempre esteve aí, aliás, sempre não, mas há várias décadas, só que com a cobrança no sentido de que a legislação fosse realmente cumprida, surge então a figura do farmacêutico, que existia, sempre lembrando, ela existia, a legislação estava ali obrigando a sua existência, mas somando os esforços das instituições de ensino que trouxeram a possibilidade de acesso à formação. Eu me formei num momento em que havia essa fronteira entre 2, 3 cursos, 4 cursos de farmácia no Rio Grande do Sul, e de uma hora para outra, né, com a abertura em si, a legislação que surgiu e as iniciativas, então, a partir dessa legislação das instituições de ensino, o acesso ampliado à formação. Então, com esse acesso ampliado à formação, nós temos o profissional à disposição. Então, esse profissional à disposição, agora ele pega a sua maleta e vai em direção ao usuário. Mas aí a farmácia escola, ela é diferenciada no sentido de que ela traz o modelo mais adequado de acordo com a legislação vigente e de acordo com as necessidades reais da população. Então eu costumo dizer que na Univates nós formamos, não só na farmácia, no curso de farmácia, nos outros cursos também, mas em particular, mas especialmente, melhor dizendo, no curso de farmácia, nós formamos os filhos do Vale e também além das fronteiras do Vale, mostrando para eles como que é o serviço qualificado em Lajeado, de modo que eles possam levar essa formação e essa informação e toda a bagagem que tem para os seus municípios. São os filhos do Vale estudando na Univates para transformar o Vale. Sim. Falando não só a linguagem do Vale, mas a linguagem do mundo. Sim, bacana, sem dúvida essa reflexão. Bom, Camila, vamos falar um pouco então, já conhecemos um pouco mais do trabalho da Farmácia Escola, agora desse prêmio, me ajuda aqui se eu der uma informação equivocada. Ocorreu do dia 7 a 10 de junho, da Universidade de São Paulo, a USP,
O evento destacou aí o modelo de parceria, que nós já falamos aqui, né, da Univates com a Administração Pública de Lajeado. Então fale um pouquinho pra gente desse prêmio, né, aí, plantas medicinais, fitoterápicos, projeto que adiciona esse... É um tema controverso, né, professor? Ou ele é mais tranquilo de trabalhar? Camila, vocês que estão nesse meio, enfim, fale um pouco pra gente desse reconhecimento. A Farmácia Escola, então, participou do dia 7 ao dia 10 de junho, né? Então, no Encontro Nacional de Farmácias Universitárias que ocorreu em São Paulo, na Universidade de São Paulo. A farmácia encaminhou já para esse curso 4 trabalhos, e desses trabalhos, os 4 foram selecionados, e um desses trabalhos, então, foi escolhido para ser apresentado na forma de experiência exitosa, ganhando, então, o reconhecimento. O projeto Lajeado Verde, em 2015, a Farmácia Escola participou, junto com a Secretaria de Saúde, então, do edital do Ministério da Saúde. A partir daí, então, ele foi selecionado e ele está sendo ainda estruturado, está acontecendo, né? Ele consiste desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento, a manipulação e a dispensação de medicamentos. Então serão plantados 4 plantas inicialmente, que é o guaco, a babosa, a alcachofra e hortelã. Está sendo então estruturado o horto, né? Depois de plantado, então, vai ser feito todo o processamento, e no que tange a Farmácia Escola, será feita então a manipulação e a dispensação desses medicamentos. Para o nosso ouvinte ficar bem por dentro, essa questão das plantas, eu vou fazer a pergunta que o nosso ouvinte está em casa, tá? A pergunta é bem de leigo, por favor. Essa questão de fitoterápicos, né? Nesses taxas aí, 4 plantas, né? É o chá da avó, é o chá da tia, é o chá da mãe, né? O que vem a mais, Camila, nessa questão de fitoterápicos que a gente pode começar, né? Porque são receitas caseiras, né? Se a gente for analisar, pelo menos eu cresci, tinha problema respiratório, tinha gripe, a minha mãe dava o chá de guaco. Então, para quem está em casa e toma esse chá também, o que vem a mais junto com isso nessa oportunidade que a Farmácia Escola está oferecendo? Um dos objetivos do projeto é resgatar o uso de plantas medicinais, então, né, pela comunidade. Ela promover, incentivar o autocuidado, que a pessoa possa também tá em casa, tá utilizando não só medicamentos industrializados, mas ela mesma está promovendo o autocuidado. Na verdade, a gente deve ter muito cuidado. Por isso que antes, quando eu dizia a palavra controvérsia, eu não sei se era o termo correto, né, professor e doutor? Mas, enfim, porque há uma série de... é uma linha tênue ainda entre saber o que... Né, enfim. Sim. Por exemplo, algumas pessoas no Brasil, elas mencionam que gostariam, e estão fazendo esforços nesse sentido, gostariam que a cannabis fosse liberada. Só que se a gente usar uma frase desta forma, de um modo tão curto, esse liberar, ele deve ser muito bem avaliado. Então, nós podemos ser, assim, totalmente contra o uso recreativo da maconha. Mas, enquanto cientistas, nós, trabalhadores no campo da saúde, muito particularmente nós farmacêuticos, nós somos inteiramente a favor da pesquisa na busca de substâncias que tenham ação farmacológica que seja favorável para o uso. E é assim que o farmacêutico trabalha. Boa parte das substâncias que nós temos hoje em dia, que se transformaram em medicamentos, são oriundas de fontes naturais ou transformadas a partir de fontes naturais. Então, mas daí nós estamos falando de medicamento sob a ótica da percepção comum do usuário. Entretanto, quando a gente fala do projeto Lajeado Verde, e a Camila fala muito bem quando ela diz resgatar esses conhecimentos, a gente também tem o ingrediente, enquanto profissionais farmacêuticos, da qualidade, da segurança, de estandarizar essas plantas, né? Então, não é simplesmente pegar uma folha, uma raiz e fazer uma infusão, um chazinho. Não é só isso. Não é nada disso, na verdade, perfeito, né? Perfeito. É, na verdade, recolher informações a partir daquilo que a gente está estudando, e essas 4 plantas são as primeiras, né? Que são amplamente estudadas, muito seguras, dentro da forma adequada de uso.
Então, um dos objetivos também é promover aquilo que a Camila já mencionou, que é o resgate, mas, entre outros objetivos, é também oferecer à população uma alternativa, entretanto, coloca entre aspas a palavra, porque quando a gente fala de alternativa, quer dizer, é algo que eu uso porque não tenho outro, né? Mas não é assim que tem que ser visto. Nós temos que entender como uma alternativa enquanto possibilidade, enquanto leque de escolha, visto que nós conhecemos o efeito, que é favorável, os efeitos desfavoráveis, que a gente transita dentro de vários conceitos de atividade adversa, de toxicidade, e a gente quer produzir então medicamentos e fornecer então para a população essa alternativa terapêutica e inclusive durante esse processo construir junto, em função das parcerias que temos com algumas secretarias em Lajeado, especialmente na educação, construir junto às crianças, adolescentes, jovens, o conceito adequado de planta medicinal, o conceito adequado de fitoterápico, e a partir disso construir um novo cidadão, um cidadão que tenha ciência de como, que ele tenha a possibilidade de como ele pode fazer uso dessa cultura e desses conhecimentos que são científicos associados aos empíricos e à cultura em si. Resumindo, nós queremos oferecer uma possibilidade de manejo, uma alternativa terapêutica além das que a gente já oferece. E para os prescritores, educação, para que eles saibam disso, porque, obviamente, o prescritor, o médico, ele é refém da falta de informação que ele tem a respeito, né? Então nós vamos trabalhar também nesse sentido de educá-lo, de ensinar para ele, afinal de contas, existem essas possibilidades e eu creio que nós teremos uma boa receptividade por parte dos prescritores, porque afinal de contas são alternativas que são viáveis, estão ali disponíveis e que são efetivas e seguras. Muito bem. Bom, Camila, obviamente que a farmácia escola hoje, ela se restringe aos municípios lajadenses, obviamente que é ligada à Secretaria da Saúde do município, né? Há uma possibilidade de estendermos um projeto como esse para outros lugares, professor? É simples. Essa resposta é simples. Embora possa parecer complexa, ela é muito simples. No início, ou na metade, não me recordo agora, eu falei que os filhos do Vale são formados na farmácia escola. E essa é a nossa grande estratégia. Quando a Univates investiu pesadamente na farmácia escola, ela não pensou só nos seus estudantes enquanto oportunizar a formação para atender a população lajadense. Não, a Univates, ela pensou, refletiu por muitos anos e estabeleceu uma ideia e conseguiu concretizar através de um convênio que é mantido, foi agora renovado, né, gloriosamente. Enfim, a gente tem que aplaudir muito essa iniciativa pública de manutenção junto à Univates, de que ali nós formamos do jeito certo, da forma adequada, de acordo com as necessidades da população, o profissional que é o profissional adequado, que é o profissional qualificado, não só habilitado, mas qualificado. E esse profissional vai estender isso aos municípios. Basta que nos municípios os administradores eles tenham noção disso e que eles vejam em Lajeado o que foi feito, e que eles vejam nesses profissionais que eles absorvem a qualificação necessária para a construção daquilo que é similar ao que a gente vem fazendo. Então nós formamos o pessoal necessário para os municípios. Basta que os municípios queiram. E a Univates está sempre aí à disposição. Se quer abreviar um pouquinho o tempo, obviamente que nós podemos contribuir com outros municípios, certamente. Perfeito. Bom, professor Dr. Luiz César de Castro, da Univates. Acertei, professor? Tudo certo, né? E a Camila Carpes, farmacêutica da Farmácia Escola de Lajeado. Gente, obrigado pela participação de vocês. Pois não, professor, tem mais um recado, por gentileza. Só para concluir, onde nasce, né? Ele nasce, esse projeto, assim como a Farmácia Escola, nasce na intelectualidade desses protagonistas, centrada na necessidade dos usuários, mas muito especialmente por causa da legislação. Quer dizer, esse projeto Lajeado Verde, ele nasceu, se a gente analisar lá na semente, não na raiz, na cabeça de uma estudante do curso de farmácia, né?
incentivada pelos professores e muito especialmente pelo farmacêutico responsável técnico José Luiz Batista, que é o farmacêutico da prefeitura, dentro da farmacescola. Mas em consonância com a política de práticas integrativas e complementares no SUS, a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e também de uma lei municipal que Lajeado tem já há 10 anos, é a Lei 7689. 7.689. Isso, de novembro de 2006. Quer dizer, 2006, Lajeado já estava na linha das políticas nacionais e que vem de uma pressão também internacional, né? E que tem que ser resgatada. Então, Lajeado é verde, mas ela é verde e é um solo fértil para plantio, como projetos desses, né? Porque tem pessoas que trabalham na Univates e pessoas que trabalham na administração pública e tem uma população que fornece essas pessoas. É bacana, até para porque essas instituições. A gente fala tanto em participação, em integração do público com o privado, né? E acho que em momentos como esses, né, são importantes que universidades, até porque faz parte do papel de universidade, né, professor? A pesquisa, a inserção na sua comunidade, tudo isso faz parte de uma instituição como a Univates. Falasse muito bem. Até uma próxima, então. A gente tem muito papo para bater aqui, né? Já percebeu que o leque é amplo. Tá certo? Seja bem-vindo mais uma vez. Até uma próxima também. Grande abraço e tenha uma boa quarta-feira. Muito agradecido, igualmente. Camila Carpes, farmacêutica da Farmácia Escola, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por vocês terem vindo de Lajeado, né? Sim. É pertinho, mas pela manhã sempre tiveram que levantar um pouco mais cedo. Hoje ou não, professor? Não, né, Camila? Não, tranquilo, não, tá no horário. Né? Então tá bom. O farmacêutico trabalha cedo, desde cedo, né? Tá cedo, Camila, muito obrigado. Nós que agradecemos ao convite. Obrigado. Tenha um bom dia. 8h28, dessa forma vamos encerrando o primeiro jornal de hoje, na manhã desta quarta-feira, aqui na Tirol FM, hoje 13 de julho de 2016, para Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença, 37 40 e carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também em nosso site, no www.radiotirol.com.br, logo hoje pela manhã ainda, né? Esperamos que sim. E também estará disponíveis nas nossas plataformas de redes sociais. Tá certo, gente? Aproveite seu dia. Eu retorno amanhã às 7h30 com mais um primeiro jornal, mas retorno ainda hoje na programação às 11h15, trazendo os destaques do esporte. O Internacional está de técnico novo já na manhã dessa quarta-feira. Aproveite seu dia. Até mais.